E aí, fica a pergunta: os estados que vão arcar com metade dessa nova subvenção de R$ 1,20, que foi anunciada pelo governo, eles vão ter dinheiro e de onde vai sair essa grana para arcar com estes 60 centavos? Como que vão pagar esta conta? Especialmente aqueles que não recebem royalties de petróleo. Para nos ajudar a entender essa situação e responder a esta pergunta, converso com Renan Martins, economista sênior da For Intelligence. Seja bem-vindo, Renan, à nossa programação. Há situações muito diferentes entre os estados. Há aqueles que não trabalham com diesel importado, então praticamente só vão aderir para fazer uma cena ou não vão subsidiar parte do diesel, porque a maior parte vem de dentro do país mesmo. Há aqueles que importam muito diesel, mas não têm royalties de petróleo recebidos anualmente. E aqueles que têm royalties de petróleo, importam muito diesel, mas mesmo assim vão aí ter alguma dificuldade para arcar com essas contas. Qual que é o cenário para estes estados, por favor? Pois é, a situação é bastante díspare em relação aos estados. Cada um tem uma capacidade ali de acomodar choques de uma forma bastante diferente. Eu diria que estados maiores, que possuem orçamentos um pouco mais vultosos, arrecadações bem significativas, eles têm essa capacidade. Então, mesmo que eles não tenham decidido por aderir, né, são poucos estados que não decidiram por enquanto pela adesão, mas eles teriam capacidade ali de acomodar essas mudanças nos seus orçamentos. Eu acho que a principal forma que foi operacionalizada também facilitou essa subvenção, porque os estados não vão precisar criar uma despesa ou aprovar uma lei para conseguir fazer essa subvenção. Será basicamente pela adesão ao Ministério da Fazenda e eles vão passar a receber menos transferências vindo do fundo de participação dos estados. Eu acho que isso facilita também. O estado vai só ter um pouquinho ali, um pedaço a menos de transferência do governo federal. Mas eu diria, indo especificamente a alguns estados que têm uma situação um pouco mais complicada. Principalmente eu destacaria o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Esses, quando nós vamos avaliar os dados, inclusive o Tesouro faz uma classificação bastante profunda, uma análise de capacidade de pagamento desses estados, capacidade de acomodar choques. Esses estados serão os que terão talvez um pouco mais de dificuldade ali de alterar as suas contas. Mas, de uma forma geral, serão choques fáceis de serem acomodados. Com uma eventual postergação destas medidas, elas são provisórias, devem durar cerca de 2 meses. Mas o governo já deu abertura para que elas durem mais 2, ou seja, teremos 4 meses de medidas emergenciais. Mesmo com uma eventual adiamento, uma eventual extensão deste programa de subvenções, os estados conseguem segurar o tranco? Olha, esse período de 2 meses, ele gera um certo alívio, né, nas contas dos estados e até eu diria que nas contas do governo federal. Se forem esses 2 meses, a situação é bastante flexível, capaz de ser acomodada sem muita dificuldade. A extensão, aí eu diria que é um pouco mais complicada. Quando a gente multiplica isso daí mesmo por 2 meses a mais, a situação do governo federal já fica um pouco mais difícil. Mas os royalties, eu diria que também eles vão ajudar bastante nessa situação. O governo federal ele vai receber, aí pelas nossas contas, cerca de 30 bilhões de reais adicionais só pela elevação dos preços do petróleo. Mesmo com a queda que nós vemos nos mercados hoje, essa média de US$ 80, US$ 90 por barril já significa essa arrecadação extra de 30 bilhões. Parte disso, cerca de 60%, então mais ou menos 18 bilhões de reais, vão ser repassadas para os estados e municípios. Então, esse próprio choque vai realimentar um pouco a arrecadação. A subvenção que eles estão planejando, que foi publicada hoje no Diário Oficial, ela vai ser parcialmente compensada por esse aumento de arrecadação natural, eu diria, do preço do petróleo.
Perfeito. E aí, por exemplo, há espaço para talvez mais medidas, Renan? Porque nós tivemos também uma subvenção de 80 centavos anunciada para o diesel produzido aqui no país, uma redução de impostos, por exemplo, para o querosene de aviação. Há discussão, eventualmente, se for o caso, de subvencionar também gasolina, eventualmente fertilizantes, caso a situação se alarde no agronegócio brasileiro. Tem espaço para mais medidas para evitar os impactos da guerra, na tua opinião? Olha, eu diria que nesses 30 bilhões, fazendo as contas, ganhos, perdas, subvenção, tudo ali está mais ou menos equilibrado para Aham. esses 2 meses. No máximo, 3, 4 meses ali daria para fazer a conta e ficaria todo mundo no 0 a 0, por assim dizer, né? É, Subvenções adicionais para gasolina, eu acho que seriam custos bastante elevados e a postergação, a prorrogação dessas subvenções e benefícios por mais meses já trariam uma preocupação de que os estados e o próprio governo federal teriam um resultado negativo nas contas, e isso preocuparia bastante. Então, eu não vou dizer que o governo não está preocupado com isso, não está planejando ou tenha alguns planos de ação que poderiam levar a aumento de benefícios, mas visto de hoje, o que parece razoável e mais ou menos equilibrado do ponto de vista orçamentário seriam os benefícios que foram anunciados até aqui. Efetivamente, a gente vai ter que esperar a adesão das companhias, porque a gente vai ter que aguardar os produtores nacionais de combustíveis, os distribuidores nacionais de combustíveis, os importadores de combustíveis decidirem se vão ou não entrar no programa. Isso vai definir os custos finais desta medida, Renan? Os custos eles já estão mais ou menos definidos nos decretos e nas MPs, né? Então o governo limitou ali de uma forma bastante, eu diria, conservadora. Vamos gastar até 2 bilhões, até 4 bilhões. Cada uma das subvenções ela tem um determinado valor. Então as empresas distribuidoras, importadoras aderirem ao programa só vai determinar quão rápido esses subsídios serão consumidos, né? Essas subvenções serão gastas. Então, a princípio, não tem essa preocupação de gastar mais se mais empresas aderirem. Eu diria que seria preocupante se realmente, novamente, né, voltando à questão da prorrogação desses benefícios. Agradeço imensamente pela participação conosco, Renan Martins, dando essa clareza do que pode acontecer com as contas dos estados e conta da União. Por enquanto, equilibradas, mas vamos aguardar para ver se elas vão ser estendidas ou não as medidas. Obrigado, meu caro. Até uma próxima. Muito obrigado, meu caro. Até a próxima. Valeu.